Olá, turminha do sexto ano, tudo bem com vocês? E vamos lá a mais uma aula de matemática e o nosso tema hoje será geometria, ampliação e redução. E o que nós vamos ver na nossa aula de hoje? Nós vamos ver construção de figuras semelhantes, ampliação e redução de figuras planas em malhas quadriculadas. Apontar as características que determinam se uma figura é uma ampliação ou redução de outra. Então, vamos lá. Em matemática, algumas palavras têm significado mais específico do que aquele que é usado no dia a dia. Pense sobre essas questões. O que você acha que é uma ampliação e uma redução? Tudo que aumenta de tamanho passou por uma ampliação, tudo que diminui de tamanho passou por uma redução. Então, todas essas são perguntas que vamos responder na nossa aula de hoje. Vamos lá, turminha? Observem aqui, nós temos agora uma historinha, né, que é um problema que vamos utilizar para a nossa aula. Menina louca. A empresa Menina Louca faz roupas e acessórios voltados para adolescentes e pré-adolescentes. Ao lado, podemos ver seu logotipo. Ó, a bonequinha bem charmosinha aqui. Para celebrar um ano, a empresa pediu a uma gráfica que produzisse camisetas e botões com seu logotipo. Para isso, a gráfica teve que apresentar uma ampliação e uma redução do logotipo para análise. Veja as alterações apresentadas pela gráfica. Você acha que a ampliação está boa? Olha, essa aqui foi a ampliação. E a redução? Essa aqui foi a redução. E aí, gente, ficou legal? Vamos justificar aí. Vocês podem justificar na mente de vocês, certo? Nesse momento. Quero que vocês observem aqui bem direitinho, olhem a tela aí com cuidado. Ficou legal essa ampliação e essa redução? Quando a gente fala ampliação, porque teve um aumento, né? Um aumento de tamanho proporcional do desenho. E uma redução também é uma diminuição do tamanho proporcional ao desenho. Esse aqui é o desenho original, essa foi a ampliação e essa foi a redução que a nossa gráfica, que a gráfica aqui do problema fez para a empresa. E aí, pensaram, já tiraram as conclusões de vocês? Vamos seguir aqui e vamos ver o conceito melhor do que é a ampliação e do que é a redução, certo? Em matemática, palavras que usamos no dia a dia têm outro significado. Devemos conhecer o significado preciso de cada ideia que acompanha essas palavras. Mas vocês podem pensar, professora, por que preciso? Porque, como a gente falou aqui, são palavras que usamos em outras situações do nosso dia a dia, certo? Então, a gente precisa ter a consciência do sentido matemático também dessa palavra para aplicar junto com a matemática, ok? Então, essas ideias associadas às palavras que usamos em matemática são o que chamamos de conceitos, ok? Não é só o significado, ela vai virar um conceito matemático. Vejam aqui que importante. Vamos ver agora os principais conceitos estudados nesta aula. Então, os principais são a ampliação e a redução dessas figuras, ok? Como nós vimos lá nos nossos objetivos. Então, vamos identificar se essa figura foi ampliada ou ela foi reduzida de acordo com esses conceitos matemáticos que vamos
ler juntinhos agora. Em geometria, uma ampliação é uma transformação de uma forma em outra que tenha suas dimensões. Então, transformar uma figura em outra, agora ela vai ter que ter o quê? Suas dimensões. Quais são as dimensões? O comprimento, a largura e a altura, ampliadas. Então, ela tem que ser ampliada em comprimento, largura e altura. Mantendo uma mesma, olha a palavrinha-chave da ampliação e da redução, que eu falei antes. Uma mesma o quê? Proporção entre os lados correspondentes de cada forma. Em uma ampliação, todas as medidas da figura original são multiplicadas por um mesmo valor maior que 1, porque o 1 já vai ser a figura original, ok? Então, esse valor ele precisa ser maior que 1. Então, vamos ver agora o conceito de redução na matemática, tá, gente? Em geometria, que é uma parte da matemática, a gente já viu isso aqui. Uma redução é a transformação de uma forma em outra que tenha suas dimensões, comprimento, largura, altura reduzidos, mantendo uma mesma proporção entre os lados correspondentes de cada forma. Analogamente, todas as medidas da figura original são multiplicadas por um valor menor que 1. Então, é como se nós estivéssemos dividindo, ok? Então, gente, vamos pensar um pouquinho antes de passar para a próxima página. Não devemos só ampliar o desenho sem que se amplie ele como um todo, porque senão esse desenho vai ficar o quê? Vai ficar torto, e a gente vai ver exemplos disso aqui, ok? Então, a ampliação e a redução, ela precisa envolver toda a figura. Vamos lá, na sequência. Então, vamos ver o que é que envolve para que a gente indique que duas figuras são semelhantes. Por que eu trouxe aqui esse conceito de semelhança para vocês agora? É muito importante identificar, porque esse conceito vocês vão levar pelo 7º, pelo 8º, pelo 9º ano, certo? E até no ensino médio, é importante saber o que é uma ampliação, uma redução e também o que são figuras semelhantes. Duas figuras são semelhantes quando a proporção entre as medidas de suas dimensões são iguais e todos os seus ângulos correspondentes são congruentes. Quando isso ocorre, se traçarmos um segmento ligando dois vértices quaisquer, a medida de seu comprimento sempre ocorrerá na mesma proporção, se comparada à medida do segmento correspondente na figura original. Assim sendo, duas figuras são semelhantes se são congruentes, ou se uma é ampliação ou redução da outra. Então, elas mesmo tendo um tamanho maior ou um tamanho menor, se elas forem realmente uma ampliação e uma redução, porque vai envolver todas aquelas características que são o comprimento, a largura e a altura, certo? Elas vão ser semelhantes, ok? Não iguais, mas semelhantes. Para relacionar as dimensões de figuras semelhantes, define-se a razão de semelhança por R. Então, a razão dessa semelhança, vamos chamá-la de R, que é o quociente entre as medidas dos comprimentos de qualquer segmento da figura transformada e as medidas dos comprimentos do segmento correspondente da figura inicial. Considerando os valores de R, teremos: se R for maior que 1, a figura semelhante é uma ampliação. Então, se o valor dessa razão for
maior que 1, nós temos uma ampliação. Se o valor dessa razão for menor que 1, a figura semelhante é uma redução. E se o valor dessa razão for igual a 1, as figuras são congruentes ou geometricamente iguais, ok? Então, o fator de escala entre duas figuras semelhantes é igual ao valor da razão da semelhança. Então, o que vai determinar se elas são semelhantes são esses valores aqui, esses fatores dessa escala de figuras semelhantes. Então, vamos lá, continuando. Nessa aula, nós vimos o conceito, de ampliação e redução de figuras. Você deve ter notado que o desenho feito pela gráfica não era semelhante ao desenho original, porque o formato era diferente. Não sendo semelhantes, não podiam ser considerados como uma redução e uma ampliação. Então, vamos lá. Esse aqui, o desenho original. Esse aqui, o da gráfica, onde vocês podem observar, não ficou semelhante a esse. Nem a ampliação e nem a redução. E aqui nós temos uma ampliação e uma redução correta. Então, esse aqui foi o errado e esse aqui o certo. E esse aqui o original. Se nós formos aplicar o conceito que acabamos de ver dos fatores de escala entre as figuras, então nós podemos identificar o quê? Que essa razão aqui, certo? Essa razão aqui é maior que 1 e essa razão aqui é menor que 1, porque esse é uma ampliação e esse desenho aqui é uma redução, ok? Vamos seguir. Esse aqui, deixa eu consertar aqui. Agora, vamos exercitar o nosso conhecimento da nossa aula de hoje, ok? Observe essas duas figuras aqui. Então, nós temos a figura A e a figura B. E nessa figura A, nós temos os pontos A, B, C, D e E. E na figura B, nós temos o ponto F, G, H, I e J, ok? Durante a aula, esse aqui é a nossa problematização. Durante a aula, a professora apresentou aos alunos as figuras A e B. João disse que a figura B era uma redução da figura A. E aí, João, tá certo? O que é que vocês acham? Mas Karine disse que não era uma redução, porque a figura B não era proporcional à figura A. E agora, como saber se a figura B é ou não uma redução da figura A? E aí, pensar o que é que a gente tem que fazer aqui? Lembram que nós vimos, anteriormente, que a figura, para ser semelhante, ela tem que ser proporcional em comprimento, em altura e em largura. Então, vamos observar aqui essas unidades na malha quadriculada, ok? Então, vamos lá. Contamos que ela não é uma redução da figura original, porque o seu comprimento, ela tem 12 unidades, ok? Aqui também no comprimento da menor, ela está com a razão multiplicada por um número menor que 1, então, como metade, realmente, 6 unidades. Mas, aqui na altura da figura, nós usamos 10 unidades na figura maior e 6 unidades na figura menor. Então, essa figura menor, ela não se torna semelhante, porque para ser semelhante, aqui deveria ter 5 de altura. Ok, pessoal, espero que vocês tenham gostado, vocês tenham entendido. E estamos aqui à disposição de vocês para continuar com a nossa missão de ensinar. Fiquem com Deus, até a próxima e tchau, tchau.